Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana. Sou o Ed Martino e estou com vocês aqui essa noite. Então vamos chegando, deixando seu boa noite, como sempre a gente faz aqui. Aguarda um tempinho o pessoal chegar, para deixar seu boa noite, para ir entrando, vendo qual é o tema dessa noite, se apropriando aqui do momento. A gente está sempre aqui com vocês, então sejam bem-vindos. Oi Rômulo, Marcelo, sejam bem-vindos. Oi Mariana, boa noite Rômulo, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi Mari. Oi Alda, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, a Alda aqui está sempre conosco. Oi Marli, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Grace, pessoal. Oi meu irmão, tudo bem Marco, como é que tá? Joana Dark, Andréia, Lindalva. Oi Lindalva, tudo bem? Pessoal chegando, vai deixando seu boa noite aí. Oi Eliane, tudo bom? A Jusceli, a Juliana. Pessoal chegando, deixando seu boa noite, vão entrando. Oi Adriano, tudo bom? Como é que tá? Oi Elô, Simone. Vamos lá, vamos entrando, pessoal? Vão deixando seu boa noite, deixando aí de onde vocês são, sempre aqui conosco, uma turminha que tá sempre, uma galera que tá sempre aqui conosco, no nosso bate-papo. Oi Jane, tudo bem? Como é que tá? Silvia. Oi Luciana, tudo bom? É isso aí, pessoal, vão chegando, deixando seu boa noite aí, e a gente vai aguardando só um minutinho o pessoal chegar, pra gente começar. E é assim, vocês já viram lá, sempre que eu deixo lá no título da live, momentos de reflexão e o tema dessa noite. O tema dessa noite, oi Rejane, tudo bem? Trilhando o nosso caminho. Então do que será que a gente vai falar? Porque quando a gente fala de caminhos, são todos grandiosos, são todos... as trilhas são tão vastas, que a gente precisa falar assim, que caminho será que a gente está falando, não é? Então, para quem acompanha aqui, a gente está vindo de uma série de lives, uma série de lives falando um pouquinho sobre vou deixar de julgar, vou deixar de me comparar, vou deixar de me irritar, vou deixar de reclamar. Foram quatro lives. Quem quiser essas lives elas estão disponíveis lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz, certo? Então, olha só, quem quiser acompanhar essas 4 lives que eu falei agora mesmo, está lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Então, o que é? A gente vai falar sobre caminhos hoje. Por quê? E por que eu estou repetindo essa série? Porque aí foi muito interessante. Cada um vai trilhar a seu caminho, a sua forma de deixar de julgar, de deixar de comparar, de deixar de irritar. Cada um vai trilhar o seu caminho. Então é disso que a gente vai falar aqui hoje. E os caminhos são vastos. Jesus já dizia, lá em Mateus, está assim, apontando assim que entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram. Quantos e quantos de nós estamos entrando pela porta larga, não é? E que a estreita, a porta, ela nos conduz ao quê? Ela nos leva à vida, e que são poucos que entram nessa porta estreita. Então, o que será que a gente está fazendo, não é? O que será que a gente está fazendo para estar todos caminhando para essa porta larga? Poxa vida, de que maneira que a gente pode lidar e aprender a lidar com essa porta estreita? Porque o fato é assim, o fato é que o espírito, dentro da evolução, ele percorre várias estradas, percorre vários caminhos. Vocês imaginam, gente, o tanto de encarnação que a gente teve e quantos caminhos a gente foi trilhando, não é? Oi Renata, seja bem-vinda. Quantos e quantos caminhos a gente foi trilhando, quantas vias a gente foi escolhendo de acordo com os nossos critérios, escolhendo de acordo com o nosso livre-arbítrio. E a jornada foi muito longa, a gente foi caminhando, e aí a gente foi trilhando caminhos a partir dos nossos critérios, a partir daquilo que eu sou, e a partir, sobretudo, do meu livre-arbítrio. Então, os caminhos já percorridos,
os caminhos que a gente foi trilhando ao longo das nossas existências, inclusive aquele que a gente está transitando hoje. Olha e veja que tipo de caminho você está transitando, que tipo de trilha você está fazendo. Todas elas constituem a nossa estrada de conhecimento. É isso que a gente se dá conta. Crescimento espiritual, principalmente, que vai levar a entender melhor a nossa vida. Gente, quantas e quantas vezes a gente ficou perguntando qual o sentido da minha vida, o que eu quero para mim, qual o caminho que eu tenho que tomar. Porque a gente vai entrando em contato com múltiplas e mais variadas situações que vão estimulando o nosso progresso. Então agora, por um instante, assim, bem brevemente aqui, qual é o caminho que você está trilhando? Qual o caminho que você acha que está fazendo para chegar nesse crescimento, principalmente nesse crescimento espiritual? Oi, Ellen, tudo bem? E aí, qual o caminho, né? As trilhas a gente faz, né? O pessoal aqui, eu vejo a Rejane e a Ellie, que são bicicleteiros aí, né? Não sei se é isso que chama, meu irmão, oi Thelma, né? E aí, quais são as trilhas que a gente vai percorrendo, né, ao longo dessa jornada? De que forma é a sua trilha hoje? De que forma é o seu caminho hoje? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Porque chega um momento que a gente vai ficar fazendo perguntas, né? Será que eu estou escolhendo o melhor caminho? Será que o meu caminho, o caminho que eu estou trilhando hoje é o melhor? É o melhor. Será? Por meio dele, será que eu vou chegar aonde eu preciso? Não é? Se a gente tem várias opções de caminho, será que é por meio dele, por o caminho que eu escolhi, que eu vou chegar aonde eu preciso? E é aonde eu preciso chegar também. Olha quantas indagações a gente vai mostrando e descobrindo ao longo da nossa existência. Porque a lógica, ela nos mostra que sim, que a gente vai, que de certa maneira, o melhor caminho é o que eu estou seguindo. Por mais que eu ache que não, é o caminho que a gente está seguindo, pois nós optamos por ele segundo o teor da nossa compreensão e do nosso grau de adiantamento. Então, eu não consigo trilhar outro caminho que não seja aquele que eu estou pronto para trilhar. Aquele da qual eu preciso me apropriar de fato para eu seguir reto. Ou simplesmente seguir, não precisa necessariamente ser reto, porque a gente vai encontrar curvas, a gente vai encontrar desvios, e a gente vai encontrar muitos e muitos, não é? Então o melhor caminho é aquele que você optou. Por quê? Porque a gente está numa escala evolutiva, nós estamos numa escala evolutiva da qual a gente não teria de repente condições de ir para outro caminho, certo? Os caminhos, assim, também, né, eu diria assim que também os caminhos inadequados que nós tomamos ao longo da vida, eles são parte da nossa, são parte assim essencial da nossa educação, porque com ele cada tropeço que a gente levou, né, nós precisamos o que? Levantar, nós precisamos aprender de novo e retornar à marcha, né? E é isso. E por que a gente não se dá conta às vezes disso? Quando eu falei das lives, né, do só por hoje eu não vou reclamar, só por hoje eu não vou julgar, só por hoje eu não vou irritar, né, só por hoje eu não vou criticar. Gente, é isso. O que você está tomando? O que você, por exemplo, que assistiu às minhas lives desses dias, proporcionou em termos de caminho para começar a praticar isso? O que você tomou a partir daquilo que você está lendo, a partir daquilo que você está vendo, a partir daquilo que você está assistindo? Que caminho você tomou? Qual medida que você tomou? Porque a estrada onde nós transitamos, hoje, ela é a nossa via de crescimento. E ela nos conduzirá, com certeza, a algo muito melhor. E no contato com as diversas e múltiplas situações que vão contribuir para o nosso progresso, gente. Eu não quero ser redundante nisso, porque as pessoas acham que os caminhos que ela está tomando, às vezes que ela tomou,
eram errados. Mas vai sempre de acordo com o grau de crescimento espiritual do qual você está. A gente não tem que ficar carregando, a gente tem que parar de ficar carregando culpas, né? Mas seguir sem essas culpas, seguir sem essas, poxa vida, eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquele caminho e não esse. Não, sem culpas, você fez com certeza o melhor que poderia ter feito naquele momento, isso sem sombra de dúvida. E aí a gente sempre vai estar interrogando, a gente vai passar uma vida interrogando, será que eu realmente, esse é o meu melhor caminho? Se Deus, gente, perfeição suprema nossa, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma que nós pudéssemos encontrar um dia a perfeição, a gente está ali. Nós somos seres falíveis. É porque Deus contava com os nossos encontros e desencontros na jornada existencial. Não é? Então, se Deus já nos proporciona estar num mundo de provas e expiações, ou seja, falando pra gente, jogando na nossa cara, tô brincando, tá, gente? Que nós somos seres falíveis, então, ou seja, a nossa jornada vai ser de encontros e desencontros desses caminhos, certo? E a gente vai gerando, porque se ele nos gerou falíveis, não poderá exigir de nós assim ainda comportamentos sempre irrepreensíveis, eu diria. Porque que ele conhece as nossas potencialidades, conhece os nossos limites, certo? Ele conhece, gente. E você, eu tenho certeza que também conhece. Quais são as suas potencialidades, quais são os seus limites, quais são os seus pontos de atenção. Pegando agora aqui uma frase do meu trabalho. Quais são os seus pontos de atenção? Já anotou os seus pontos de atenção? Naquele caminho que você está seguindo? Já apontou os seus pontos de atenção? Falou assim, olha, isso e isso. Olha, agora aqui eu tenho que melhorar nisso, nisso e nisso. E aí? E o que você fez com os seus pontos de atenção? Que você foi descobrindo ao longo do caminho. Porque espíritos ainda imaturos, porque será que assim, nós como espíritos imaturos, nós estamos pagando por atos e pensamentos que ainda que nós ainda não aprendemos a usar convenientemente? Sabe assim, vou dar um exemplo assim, é culpar um bebê porque ele não sabe comer nem andar sozinho. Joga para nós. Nós somos bebês em termos de evolução espiritual. Estamos aprendendo ainda. Então a gente não tem que ficar carregando culpas por nossa imaturidade espiritual ainda. A nossa madureza espiritual, ela vem ao longo justamente desses caminhos que a gente vai trilhando. Não tem como. Você culpa, como eu dei o exemplo disso, você culpa o bebê por ele não saber comer direito sozinho ainda, andar sozinho. Não. Eu tenho certeza que não. Então não traga isso para você. Não traga isso para você. Não tem necessidade de trazer isso para você. Deus, gente, Deus é por amor e Ele sabe muito, muito bem de nossos mananciais espirituais, os nossos mananciais mentais, psicológico, físico, ou seja, de nossa idade evolutiva. Como será que está a tua idade evolutiva? Pois tudo isso ele vai habitando no nosso interior. E aí sempre suaviza os nossos caminhos. Sabe aquele lance Deus jamais dá a cruz para quem não consegue carregar? É por aí. Deus jamais vai dar um caminho da qual você não vai dar conta. A gente vem agora do mês que a gente foca muito nisso, né? Um mês aí de conscientização a respeito do suicídio. E na maioria das vezes as pessoas desistem porque elas acham que tomaram caminhos inapropriados, acham que tomaram caminhos que não está conduzindo ela a nada, e não. A gente tem que se dar conta
de que esses caminhos é o melhor caminho que você tomou, é aquilo que você podia ter tomado nesse momento, certo? Efetivamente, assim, o nosso caminho, ele é o melhor que a gente podia escolher. É o melhor que a gente podia escolher, porque na verdade nós optamos por ele. Nós optamos por ele de acordo com o nosso nível de compreensão e do nosso adiantamento. É isso que tem que ficar claro aqui hoje, nessa live. Você fez as opções. Às vezes as pessoas ficam questionando, nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu fui ser professor? Nossa, por que eu casei com fulano? Por que eu não casei com fulano? Por que essa doença surgiu na minha vida? Por que essa pessoa saiu da minha vida? Tudo isso faz parte da tua trilha, né? Faz parte da tua trilha. E é muito legal saber isso, ter essa compreensão de tudo isso. Obrigado, Lu, muito obrigado. Eu fico muito feliz com esse devolutivo, né? E é isso. Se porém, assim, nós achamos hoje que esse caminho não é mais adequado, a gente, como eu disse, eu reforço, gente, não nos culpemos. Deixe de carregar culpas desnecessárias. A gente simplesmente muda de direção e seleciona outros caminhos, não é? Os trilheiros aí, né? O que faz que de bicicleta? Não tá legal por esse caminho, vamos por esse outro. O que vai a pé, eu vou assim, puxa vida, por aqui vai ser bem bacana se a gente for. Vai ser às vezes vai ser um pouquinho mais dificultoso, mas às vezes tá ali o desafio. Se a gente sempre for pro mesmo caminho, meu Deus, começa a ficar monótono, não é? Começa a ficar monótono, né? A trilha que nós denominamos errada, é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e o sentido do nosso melhor, porque sem erro, provavelmente nós não aprenderíamos com segurança e lição. Então, pare de carregar culpas. Pare de carregar culpas com a criação dos seus filhos. Pare de carregar culpas com perdas de relacionamento, né? Pare de carregar culpas simplesmente por ter achado que não deu o melhor naquele momento. Você deu o melhor. Você deu o melhor. Você pode ter certeza absoluta disso. E é isso que a gente vai tomando conta. Quando a gente se apropria disso e quando a gente se introjeta isso de fato, a gente percebe que a vida vai ficando leve, que a gente vai carregando, não precisa carregar determinadas culpas que estão ali, não é? Então, sabe assim, a gente, os erros que vão chegando, os erros que vão passando e que acontecendo em nossa vida, e da qual a gente tem que se apropriar e tirar as lições necessárias, né? Eles vêm às vezes com muita intensidade, para uns mais ou para outros menos. Só que se a gente não tiver a consciência aberta para entender e compreender tudo isso, a gente não consegue continuar caminhando, a gente estagna. Para e fica ali, estagnado e pronto. Então, é muito importante prestar atenção. É muito importante prestar atenção para onde nós estamos indo. É muito importante a gente prestar atenção, ler todas as placas, né, metaforicamente falando, todas as placas que avisam onde cada caminho vai dar. As placas, elas são importantes, ou seja, os sinais que vão aparecendo ao longo dessa vida. Mas quase sempre nós temos a mania de duvidar daquilo que parece óbvio. Os sinais vão aparecendo. Eles vão aparecendo, as placas do caminho vão aparecendo e a gente ignora. Aí a gente passa, opa, era para ter entrado aqui, opa, não entrei, eu passei direto, né? Era para ter parado ali, opa, eu não parei, eu fui direto, correndo risco. E aí a gente não vai observando de que forma a gente vai lidando com esse caminho, né? Porque assim, tem caminho curto, tem caminho que não tem fim. Tem caminho, labirinto, aquele que você entra, vai entrando por ali. Tem caminho, gente, com pontes de isopor. Tem caminhos com pontes de isopor. Há caminhos que conduzem a despenhadeiros, a desertos, a pantanais, a regiões perigosas. Outros são convidativos e repletos de distrações, de prazeres,
de comodidade, de armadilhas. E a gente está cercado na modernidade com isso o tempo todo. Olha aqui, ó. Isso daqui, ó. Esse negocinho aqui, ele está o tempo todo. Ele está o tempo todo nos apontando para a gente não se olhar. Tem um minuto, sempre fala aqui na live, distraiu, a gente tá lá no celular. Aí eu vou aí eu já deixo de ler um livro, eu deixo de ver alguma coisa, né? E são caminhos que você está optando, é o teu livre-arbítrio que está fazendo isso. Então vários e outros caminhos que dão acesso a alguma glória transitória, ao poder arbitrário, sabe? As regalias que a morte vai interromper. Certo? Então a gente tem que perceber que esses caminhos, né? Porque assim como há todos esses caminhos, há os caminhos que em princípio eles nos parecem longos, cheios de espinhos, mas é que eles nos levam a um lugar seguro, onde a esperança realmente habita. Sabe assim, vamos pensar no caminho daquela praia maravilhosa, que você quer ir. Você tem que trilhar, você tem que passar, você tem que caminhar, você vai, você desce um morro, você sobe um morro, passa, aí você chega, tá lá, aquele caminho. Eu vi outro dia uma reportagem, eu nunca fui a Fernando de Noronha, eu não conheço Fernando de Noronha, mas Fernando de Noronha tem uma das praias que é considerada as mais bonitas do mundo. Só que para chegar lá, se não for de barco, o caminho é terrível para chegar. É terrível para chegar. E é isso. É terrível. Né? Então, tem caminhos, tem gente que são iluminados e outros abençoados, ou mesmo os dois. Certo? E aí a gente vai percebendo isso. Porque aí a gente vai desviando. Aos poucos a gente vai desviando daqueles caminhos tortuosos. Sem a gente perceber, o nosso inconsciente ele vai trilhando por outros caminhos, porque nós mesmos é que nos provamos, né? A cada passo a gente vai experimentando situações, pessoas que vão passando em nossa vida, e dela a gente vai retirando as lições e vamos ampliando o nosso modo de ver e de sentir. Eu sempre falo aqui de ampliação da consciência, e é isso, certo? A fim da gente crescer, desenvolvendo realmente o nosso maior potencial. E a gente não se dá conta desse potencial. Poxa vida, por que a gente não se dá conta daquela imensa força que existe em nós? Certo? Por que a gente não se dá conta dessa imensa força, né? Porque ninguém nos condena. Nós é que cremos no castigo, e a gente, por isso, nós autopunimos. Quando eu falo da culpa, a culpa é isso. É uma espécie de autopunição. A gente vai se autopunindo ao longo da jornada por coisas que a gente fez ou não estava pronto para fazer ainda. E aí a gente, aquilo que eu chamo isso sempre de culpas desnecessárias. Por quê? Porque você deu o melhor que você tinha que dar. Eu reforço isso, né? Você deu o melhor que tinha que dar. Então, a mãe é muito isso, né? A mãe, ela se cobra, né, muito, a mãe, o pai, às vezes também, né? Mas principalmente mãe. Ela se cobra muito de achar que não deu a educação suficiente para o seu filho. Ela não fez tudo aquilo que era possível de ser feito. E aí ela carrega culpas uma vida inteira. Mas mãe, você deu pode ter certeza que você deu o melhor. O melhor que você poderia ter dado naquele momento, você deu. E é isso. E aí, hoje, mas 15, 20 anos depois, nossa, eu agiria diferente. Beleza. Mas você não tinha esse pensamento naquela época. Então, nós não precisamos ficar nos cobrando a partir de padrões que ainda são imperfeitos em nós. Porque nós temos muitos padrões imperfeitos.
Nós temos padrões ainda que precisam ser melhorados e muito. E o bacana é justamente isso. Você imaginou? A partir do momento que você tiver que parar de se olhar e de se observar, aí você não precisaria estar mais nesse plano, né? Você não precisaria estar mais nesse plano. Então aceitemos sem condenação todas as trilhas que a gente percorre. Vamos aceitar assim de coração mesmo, né? Sem nos condenar. Todas as trilhas que nós percorremos, todas são válidas, se nós aproveitarmos os elementos educativos, porque assim somadas, elas nos darão a sabedoria para outras caminhadas mais felizes. Porque a partir do momento que você vai vencendo essa trilha, você consegue fazer outras caminhadas que com certeza serão muito mais felizes. E aí você começa a vencer. Vamos dar um exemplo, né? Eu falei lá da série, né? Do Só Por Hoje, né? Aí você fala assim, só por hoje eu vou deixar de julgar. Vamos pegar uma aqui que o bicho pega, né? Que foi da semana passada. Só por hoje eu vou deixar de reclamar. Mas você fala assim, eu não consigo passar um dia inteiro sem reclamar. Então beleza, então o meu caminho vai ser assim, olha, eu vou ficar sem reclamar durante 2 horas. Sem reclamar durante 2 horas, beleza? Opa, ótimo. Olha, eu vou ficar sem reclamar amanhã, eu vou ficar sem reclamar durante 3 horas. Opa, você percebe que o passinho tem que ser por vez? O meu caminho vai ser de acordo com as minhas escolhas, com o meu livre-arbítrio. E olha que bacana que seria isso. Você está se vencendo aos poucos. Eu sou uma pessoa muito reclamona, tá? Então beleza. Então, se só por hoje você não consegue parar de reclamar, então vamos colocar como meta, só nessas 2 próximas horas eu não vou reclamar, né? Só por essas 3 horas, eu não, amanhã no dia seguinte. Daqui a pouquinho, a hora que você vê, você está passando o dia inteiro sem reclamar, sem julgar, né? O Adriano está lembrando a técnica da água, né? Exatamente. Percebe que o que tem que ser passo. A nossa evolução, gente, ela não dá saltos. A nossa evolução, ela não dá saltos. Então tem que ser um passinho por vez. Se você não consegue dessa maneira, faça dessa. Trilhe outro caminho. Não tem problema. Todos eles são caminhos. Todos os caminhos que a gente percorre são caminhos que nos conduzem ao Pai. É isso que a gente tem que se dar conta. Todos serão caminhos que vão conduzir à nossa plenitude. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal, elas podem contribuir para a nossa evolução. Porque na maioria das vezes são somente opções assim, equivocadas, erradas do nosso livre-arbítrio. Que não deixam de ser reeducativas e compensatórias ao longo prazo. A Alda está perguntando a técnica da água, a água da paz do Chico, né? Água da paz, aqui, Alda, vai reclamar? Ou vai se irritar, vai falar, vai descer a lenha? Espere o tempo necessário, Alda. Essa é a técnica que o Chico nos ensinou. Espere o tempo necessário e ponto. Você vai ver. Sentiu aquela vontade de reclamar? Opa, coloca a aguinha na boca. Mas aí, esse é um caminho. O Chico nos deu um caminho. Mas quantos e quantos outros caminhos a gente pode trilhar? Quantas e quantas técnicas você não pode desenvolver? Não é? Mude seu caminho quantas vezes for necessário, exatamente, Flávio. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Porque assim nós vamos percebendo que o espírito, no uso do livre-arbítrio, tem no momento atual, no aqui e agora, a sua oportunidade, gente, de escolher qual porta ele quer entrar, qual caminho ele quer trilhar, né? Qual porta, ou a estreita ou a larga. Qual que você vai optar? Qual das portas você vai optar? Né? O tempo, assim, com seus acontecimentos e situações, ele apresenta assim, valores particulares. Ele se enquadra em uma outra porta onde a escolha assim,
será sempre de responsabilidade de quem está percorrendo o caminho. Então, pare, né? É outra coisa que eu bato muito nessa tecla, pare. Quem está trilhando o caminho é você ou o outro? Quem está trilhando o caminho é você ou o outro? É você, não tem como. Não tem como, ninguém vai trilhar o caminho por você. Se você está caminhando em direção à porta larga, é você que está optando pela porta larga. Não vem ficar apontando os outros que. Não, mas é o outro que está me levando. O meu outro me falou que esse caminho aqui era o melhor. Ele falou que era o melhor. Ele falou que era o melhor para ele, não para você. Não é? Então, as escolhas vão sendo suas e a responsabilidade também serão suas. Então, por meio assim dos atos comuns, né, do dia a dia, nós podemos examinar qual é a passagem escolhida, aquilo que a gente está escolhendo, né? São atos onde estão presentes, às vezes, assim, por exemplo, na porta larga, o orgulho, o egoísmo, a preguiça, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a avareza, tudo isso representa a porta larga. Tudo isso representa a porta larga. Opa, se eu me encaixei num desses itens aí, eu já falei assim, opa, é sinal que eu estou caminhando pela porta larga. Sinal que eu estou caminhando direcionando meu caminho para a porta larga. Não é? A porta estreita, ela destaca-se a esperança, a caridade, a prudência, a sinceridade, a paz, o desejo de fazer o melhor e o amor sempre prevalecendo. Oi, Toninha, tudo bom, minha querida? Essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita. Nas portas estreitas é aquele caminho que você vai trilhando por meio da prática da caridade, da prudência, da sinceridade e, sobretudo, do amor. Amor para você e para com o outro, certo? Porque através, gente, assim, por meio das nossas múltiplas reencarnações, temos sido às vezes nós temos sido viajantes despercebidos desses detalhes, de que a gente está qual caminho a gente está trilhando, porque a sementeira de hoje vai ser a colheita de amanhã, não tem como, você vai trilhando, você está deixando no teu caminho, você vai estar plantando flores ou vai estar plantando espinhos, e aí a gente vai sempre revezando, às vezes a gente usa uma porta estreita, às vezes numa determinada situação uma porta larga, e a gente vai. E aí você fala assim, puxa vida, que caminho. No teu caminho você vai deixando um rastro de flores ou de espinhos? Olha aí agora. Se perceba agora. Como que está o teu caminho? Carregado de flores ou carregado de espinhos? Fica a pergunta no ar, né? Análise, né? Porque assim, consciente de que a porta estreita é a melhor, o que é necessário para a gente chegar até ela? O que é necessário para a gente atravessá-la? Certo? Despojarmos de nós mesmos. Primeira coisa é isso. Despojarmos de nós mesmos. Renovarmos-nos. Nos autotransformarmos. Né? Nos autotransformarmos foi redundante. Né? Nos autotransformar, né? Por meio desses diversos caminhos que nós vamos tomando ao longo da nossa existência. E a autotransformação, ela implica em trabalho. Dá um trabalho danado. E a gente não quer trabalho, né? A gente não quer trabalho. A gente quer ficar, de boa. A gente quer ficar de boa. E tudo bem, tá tudo certo. Vamos ficar ali, né? A gente não quer, né? Nos autotransformar implica em muito trabalho. Nos auto-aprimorarmos, nos auto-renovarmos, nos auto-conhecer, nos auto-descobrir, implica em trabalho, gente. Implica em trabalho. E trabalho a gente às vezes evita. Não é que essas pessoas, mas é muito difícil isso. Não é difícil, é que dá trabalho. Dá trabalho, né? Dá trabalho eu parar aqui no domingo à noite, de repente, para escutar uma live. Dá trabalho eu pegar aquele livro, um livro bacana ali, e ler. Dá trabalho eu parar para assistir um vídeo legal do YouTube. Dá trabalho eu controlar a minha raiva. Dá trabalho eu controlar a minha irritação.
Dá trabalho eu controlar a minha reclamação? Dá trabalho. Mas, poxa vida, se dá trabalho é porque você realmente começou a perceber o caminho. Se você está continuando e seguindo, você está percebendo que caminho você está trilhando. Você está permitindo que o amor de Deus está te permeando. Né? Então, a gente tem que se dar conta que a gente tem que seguir sempre o caminho, o exemplo do nosso Mestre Maior. Ele vai nos orientando para tornar os nossos caminhos realmente muito menos tortuosos do que eles são, do que eles aparentam ser. Porque é nessa tecla que eu bato aqui. Vocês sabem disso, quem está sempre acompanhando as lives. Sempre eu falo aqui, olha, não tem como a gente fugir de um mundo de provas e expiações estando num mundo de provas e expiações. Não é? Não tem como eu fugir das mazelas, das adversidades do dia a dia, das doenças, das tristezas, dos nossos atos depressivos. Não tem como. Só que a forma como encarar isso é o que vai fazer a diferença. Certo? A gente tem que pegar o exemplo do Mestre Maior. A gente tem que pegar o exemplo de Jesus. Jesus já dizia, quando ele falou de caminho, Jesus dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe que a única opção de chegar até Deus é observar os exemplos de Jesus? A gente não precisa de ficar buscando exemplos de ator, de gurus. Gente, Jesus. Só pegar os exemplos de Jesus basta a nós. Não é? Jesus é modelo, que saibamos assim segui-lo realmente, utilizando a liberdade de escolha que a gente já conquistou. Se você já conquistou uma liberdade de escolha, comece a utilizar os exemplos de Jesus para nas suas escolhas pessoais. Será que será que Jesus faria como aquele jeito? Será que Jesus faria isso? Então, para a gente ficar carregando menos culpas. Porque se você elegeu o caminho que conduz à felicidade e se encontra realmente ao ponto de desistir da luta, busque força, gente. Busque força em você mesmo. Busque força no divino que há em você. No divino que está aí, ó. Está aí. Que eu sei que está aí. Busque força aí, seja por meio da oração, seja por meio do silêncio interior, de se aquietar, de parar, de ouvir a si mesmo, de ouvir Deus falando com você na sua quietude, na sua calma. Porque se há obstáculos na caminhada, a ajuda divina, ela sempre vai chegar. Vocês podem ter certeza disso. Então, quando a gente para de reclamar, quando a gente para de julgar, de ficar irritado, quando a gente para de criticar, a gente está começando a trilhar o caminho em direção a essa plenitude. A gente está começando a trilhar o caminho da qual realmente os exemplos de Jesus, eles estão fazendo parte do meu cotidiano. A minha prática, ela está sendo embasada por meio dos exemplos. Porque o divino, ele está aí dentro de você. A força que você precisa, ela está aí dentro de você. Vós sois Deus, vós podes o que eu posso e muito mais. É essas lições, certo? São essas lições que Jesus vai nos trazendo. Porque se seus pés estão feridos, de verdade, assim, gente, e as mãos assim cansadas, rogue o amparo do alto, para que nunca nos falte nas horas difíceis. A espiritualidade maior, ela vai estar sempre ali do nosso lado. A gente não percebe a espiritualidade maior nos acompanhando nesse caminho que a gente opta. A gente não percebe o nosso anjo guardião junto conosco. A gente não percebe, a gente não dá conta disso. E antes assim de pensar em tomar os caminhos aparentemente fáceis, lembre-se de que o Mestre falou a respeito, lembre que Jesus falou a respeito da porta estreita. Prossiga sem esmorecimento, sem reclamação e vá. Vocês podem ter certeza que a ajuda divina, ela vai aparecer. E a compreensão dos porquês e dos paraquês, elas começam a aparecer, elas começam a ficar mais claras.
Por isso, assim, eu começo a compreender o porquê que isso acontece. E, sobretudo, gente, eu começo a compreender o para quê. Sabe qual é a diferença de um e de outro? O porquê eu me remeto ao passado, a algo que foi. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu tenho um ente na... Por que que eu perdi meu esposo, minha esposa? Por quê? Por quê? E aí, quando eu mudo e falo para quê, eu começo a jogar isso para o futuro. Olha a diferença do porquê e do para quê. Eu começo a mirar no futuro. E aí eu vou. Porque fica mais fácil. Eu fico tentando o porquê, eu fico tentando encontrar uma resposta para aquilo que aconteceu e que eu não tenho como mudar. E o para quê nos conduz para uma mudança. O para quê nos conduz para tomarmos caminhos diferentes, para a gente trilhar novas direções, certo? Porque às vezes assim, o que é preciso é esquecer os nossos caminhos. Sabe aquele caminho batido que a gente está ali trilhando todo dia, aquele que a gente já está acostumado e que nos levam sempre aos mesmos lugares. A gente precisa às vezes esquecer um pouquinho desses caminhos. A gente precisa esquecer. Eu tô falando às vezes esquecendo, falando necessariamente às vezes abandonar, tá? Mas o que eu falo, às vezes a gente precisa esquecer, desacostumar de usar aquele caminho e procurar outros caminhos, emaranhar por novas trilhas, por novos caminhos. Às vezes a única forma de prosseguir é mudar a direção. Não tem outra coisa que não seja isso. Às vezes a única forma de prosseguir é mudar a direção. Aquilo que eu falei agora mesmo. Olha, se eu não consigo parar de reclamar durante o dia todo, eu vou começar parando 2 horas. Eu vou começar no dia seguinte, eu paro 3. No dia seguinte eu mudo 4. Né? E é isso. Isso que é mudar de direção. A gente não precisa ser igual, a gente não precisa ficar modelizando por algo que a gente acha perfeito, ou por alguém que a gente acha perfeito ali do que está do nosso lado. Como eu disse, o exemplo vai ser sempre o mestre. O exemplo vai ser sempre o mestre Jesus. Então, às vezes, a única forma de prosseguir é mudar a direção. Não tem outro jeito, né? Porque assim... eu me lembrei agora, até alguns atribuem essa fala ao Fernando Pessoa, mas essa fala não é do Fernando Pessoa, não, mas é uma frase legal, uma frase que bem conhecida aí que ela fala assim: pedras no caminho eu guardo todas, um dia eu vou construir um castelo. E é isso, não é? E é isso, o legal é justamente isso, é saber que a gente pode ir construindo os nossos castelos a partir das pedras que a gente vai encontrando ao longo da jornada, ao longo do nosso caminho, certo? A gente vai se dando conta de que a nossa jornada ela pode ser trilhada de diversas maneiras. Eu posso ir de tênis, eu posso ir descalço, eu posso encontrar o meu caminho melhor. Vai depender exclusivamente de você, vai depender exclusivamente da sua escolha, porque assim, cada um percorre a estrada certa no momento exato, cada um percorre a estrada certa no momento exato, tudo de conformidade com o seu estado de evolução, tudo, gente, tudo está certo, porque nós estamos na mão de Deus. É isso que a gente tem que se dar conta, certo? É isso que a gente tem que pensar. Tudo, a gente está percorrendo a estrada certa no momento exato. Vocês podem ter certeza disso, né? Podem ter certeza disso. E o caminho a gente vai construindo ao longo da jornada, plantando, como diz Cora Coralina, né? Deixando um rastro de flor por onde vai passando. Isso é legal, isso é o legal da gente observar, não é? É isso aí, meus amigos. Não, então vamos olhar nosso caminho. Vamos nos observar, vamos nos atentar
para tudo aquilo que a gente vai construindo na nossa jornada. Então olha aqui, observe. Se tiver que mudar esse caminho, não vá com medo. Se der medo, vá com medo mesmo assim. Vai com medo, encare. De repente a surpresa que há lá no final do caminho é muito melhor do que aquilo que você estava esperando. Certo? É isso aí, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Uma grande semana, uma semana iluminada. É muito bom tê-los aqui conosco. Cada um que vai deixando seu recado. O Adriano aí, né? Adriano, né, colaborando no nosso chat sempre aí. Obrigado, Adriano, por estar aqui conosco. Obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, meu irmão, o pessoal, meus irmãos, né? Meus amigos que entram aí sempre, colaboram. Vocês que já se tornaram amigos especiais, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente está aqui, ó, trocando energia, né? E é isso que é legal, né? Exatamente, Lu, é isso que tem que ser assim. Exatamente. Thelmy, tchau, beijo para você. Sempre muito bom tê-los aqui conosco. A Vânia, pessoal que está chegando agora também, deixando seu abraço. Obrigado, Isildinha, que legal. Marcela, querida, meu irmão, sempre bom tê-la aqui conosco. Eu deixo um grande abraço a cada um de vocês. Alexandre e Renata, um grande abraço. Cada um de vocês, gente, vocês não têm ideia como eu fico feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. A gente aprende muito, vocês podem ter certeza que eu aprendo muito estando aqui com vocês, certo? Eu aprendo muito sempre, a cada um de vocês que está, cada vez que eu preparo algo, eu estou aprendendo junto com vocês, é isso, eu estou trilhando o meu caminho dessa maneira, tá bom? Um grande abraço, gente, boa semana. Que Jesus os abençoe abundantemente. Fiquem com Deus e uma semana iluminada para todos nós. Paz e bem para todos nós. Tchau, tchau.